Cumpriu-se a profecia de São João Paulo II. Chegamos à batalha final contra os inimigos de Deus. Como nos proteger contra o avanço dos inimigos de dentro e de fora? Os sinais externos e as mensagens que estão sendo recebidas da Santíssima Virgem neste momento revelam que chegou o confronto ao qual São João Paulo II havia aludido há 4 décadas que estava por vir. Em outras palavras, o confronto entre a Igreja e a anti-Igreja, o Evangelho e o anti-Evangelho. Devemos reconhecer nos sinais dos tempos que assim é que estamos na década crucial e, se pudermos, acordemos nossos familiares e amigos que ainda estão abrigados com as promessas do mundo. Nesse vídeo, falaremos das profecias que revelaram que isso aconteceria, como está sendo concretizado, como devemos nos comportar nesse momento e como nos proteger. No Congresso Eucarístico da Pensilvânia em 1977, o então cardeal Karol Wojtyla disse: "Agora estamos enfrentando o maior confronto histórico que a humanidade já experimentou. Estamos diante da disputa final entre a Igreja e a anti-Igreja, o Evangelho e o anti-Evangelho. Este confronto insere-se nos desígnios da Divina Providência e é um desafio que toda a Igreja deve aceitar." E 3 anos depois, em Fulda, Alemanha, já com o Papa, revelou a razão pelo qual o terceiro segredo de Fátima não foi divulgado na íntegra. Durante a conferência de imprensa, no final de uma reunião do episcopado alemão, quando foi questionado por um jornalista interessado, explicou por que o terceiro segredo de Fátima não tinha sido publicado. Ele respondeu: "Por causa de seu conteúdo impressionante e para não encorajar a potência mundial do comunismo a levar certas interferências ao extremo. Meus predecessores preferiram não fazê-lo." E acrescentou que, além disso, deveria ser suficiente para todo cristão saber que o terceiro segredo diz que os oceanos inundarão continentes inteiros, e também detalha as consequências que isso dará para a vida do ser humano. Foi então que também lhe perguntaram sobre o futuro da Igreja, e São João Paulo II disse: "Devemos preparar-nos para sofrer, em pouco tempo, grandes provações que nos obrigarão a estar dispostos a perder até a vida e entregarmos totalmente a Cristo e por Cristo. Através da nossa oração, é possível diminuir essa tribulação, mas já não é possível evitá-la, porque só assim a Igreja pode ser verdadeiramente renovada. Quantas vezes a renovação da Igreja foi feita com sangue? Também não será diferente desta vez." Então ele nos informou que haverá eventos na natureza e na sociedade, e também na Igreja, que está encarregada de levar a fé. Portanto, o bom Deus nos enviou seus profetas por muito tempo para preparar a Igreja e o mundo para enfrentar esta prova e resistir às agressões do inimigo da humanidade, que pretende arrancar da terra os fundamentos da humanidade: fé, verdade e bondade. A própria Virgem, em algumas de suas recentes aparições, falou, explicando as coisas. Referiu-se a uma falsa igreja que age contra a verdadeira igreja, e isso causará, e de fato já está causando, terrível confusão e perplexidade entre muitos crentes. Em 1820, a bem-aventurada Ana Catarina Emmerich teve visões sobre a crise da igreja nos últimos tempos. Ela viu uma falsa igreja sendo construída em cima da verdadeira, que estava em ruínas. Ela disse: "Não havia nada naquela igreja que visse de cima. Havia apenas divisões e caos. E vejo a tremenda influência que isso tem sobre as pessoas." E acrescentou: "Os padres permitiam tudo e rezavam a missa com muita irreverência. Eu vi que poucos deles ainda eram piedosos e apenas alguns tinham uma visão saudável das coisas." E mais de um século depois, o venerável Fulton Sheen fez várias profecias do fim dos tempos com o mesmo efeito.
Falou de uma outra igreja que o maligno estava construindo, que será o macaco da igreja, porque o diabo é o macaco de Deus. Disse: a igreja de Cristo será uma, e o falso profeta criará outra. A falsa igreja será mundana, ecumênica e global. Será uma deferação de igrejas. E acrescentou que esta falsa igreja será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. Ana Catarina Emmerich viu que aquela falsa igreja seria destruída e que a verdadeira igreja renasceria com um esplendor nunca visto antes. A Rainha da Paz em Medjugorje já pedia em 1984 que todas as quintas-feiras lêssemos a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 34, que diz que não devemos nos preocupar com o que vamos comer e beber ou com o que vamos usar. Deus nos dará então um lugar mais seguro para se estar e assim Ele nos guiará. Mas temos que estar atentos aos sinais dos tempos e às moções de Deus que chegam até nós. Precisamos ouvir Deus quando Ele fala conosco e aceitar o que ouvimos dele. Devemos estar prontos como Maria estava pronta para aceitar a mensagem do anjo Gabriel, apesar desse nosso medo inicial. E devemos responder quando o Senhor entra em nossas vidas, seguindo onde quer que Ele nos leve. Devemos esperar com paciência, mas também com espírito voluntário, que o Senhor nos revele o seu projeto e que nos guie passo a passo. São dias difíceis na igreja e no mundo, e muitas vezes em nossas próprias vidas, ou entre nossos amigos e familiares. Nosso Senhor disse para tomar cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Mas devemos saber que nessa batalha espiritual, somos fortes na proporção de nossa determinação de fazer a vontade de Deus. E agora eu gostaria de te perguntar se as pessoas próximas a você têm a ideia, ou pelo menos a sensação de que estamos vivendo esse período de maior ataque, ou não. Deus abençoe, irmãos. Salve Maria e viva Cristo Rei.